Bacana então aqui, gente, começando mais um vídeo sobre região Nordeste. Este é o vídeo número 2, né? Que nós já fizemos a parte um. Então aqui nós temos a parte 2 sobre região Nordeste. Então vamos continuar aqui a nossa aula através de vídeo, né? Na parte um nós falamos sobre as sub-regiões nordestinas. A gente comentou aquela questão toda que o Nordeste pode ser dividido em 4 sub-regiões. Nessa parte 2, nós vamos falar basicamente sobre a economia da região Nordeste. Falaremos sobre indústria, agropecuária e do turismo também, a gente pode falar um pouco. E também teremos a parte 3, onde falaremos sobre a cultura nordestina. Na próxima semana teremos essa parte 3, então, tá? Então vamos mandar ver aqui. Nessa videoaula aqui, então, teremos sobre a economia do Nordeste. Esse é o tema que nós vamos falar. Vocês estão notando, né, que de algum tempo para cá eu coloquei os vídeos mais simples do que antes. É uma maneira de agilizar o trabalho aqui e no mais importante que é vocês entenderem o conteúdo, tá? Então o conteúdo dessa semana é a economia da região Nordeste. Vamos mandar ver aqui. Nós temos aqui então esse mapa que mostra para a gente as sub-regiões nordestinas, que nós já havíamos falado na semana passada, e mostra também a distribuição populacional. Nós comentamos na última semana aí que a maior parte da população nordestina se encontra na zona da mata, que é no litoral leste, nessa parte aqui que nós podemos ver no mapa. Então a maior parte da população nordestina vive nessa parte, na zona da mata. Em relação à economia, que nós vamos falar hoje, a maior parte da economia do Nordeste também está na zona da mata. Então vai coincidir. Onde temos no Nordeste a maior população, vai ser onde nós temos a maior economia também, ou seja, na zona da mata. Nós havíamos falado também, na semana passada, olhando esse mapa, que nessa parte onde está mais clarinha, que dá para ver aqui, que é o sertão, é a parte onde nós temos a menor concentração populacional, ou seja, onde nós temos menos habitantes no Nordeste, é aqui no sertão. Também vai coincidir que a menor parte da economia nordestina estará aqui nessa sub-região também. Tá? Então, a menor parte da economia nordestina se encontra no sertão. Então, esses dois itens vão caminhar juntos: a distribuição populacional e a distribuição econômica, vamos assim dizendo. Tá? Vamos lá, então. Nós vamos ver aqui, então, sobre a agropecuária nordestina, sobre a indústria e também sobre o setor de serviços, voltado principalmente para o turismo, que é o que a gente vai falar basicamente. Em relação à agropecuária, nós podemos notar aqui 9% do PIB nacional em relação à agropecuária está no Nordeste. Ou seja, de toda a agropecuária do Brasil, 9% em relação ao PIB está na região nordestina. Nós vamos falar os principais produtos da agropecuária do Nordeste. Em relação à indústria, a indústria no Nordeste representa 12% do PIB nacional. Significa que todo o dinheiro gerado pela indústria no Brasil, 12% está na região Nordeste. Em relação ao setor de serviços, setor terciário, né, 14% do PIB nacional gerado pelo setor de serviços está na nossa região Nordeste. Continuando aqui então, vamos falar um pouquinho. Nesse mapa aqui, nós temos uma lista de regiões do Brasil pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, que nós já estudamos, que é a soma das riquezas que o Brasil produz. De toda a soma das riquezas que o Brasil produz, nós vemos aqui no mapa que a região Nordeste fica na terceira posição, ou seja, é a terceira região brasileira mais rica. É a terceira região do Brasil que produz mais riquezas, é o Nordeste. Em relação ao PIB do Brasil, o Nordeste produz cerca de 13% do PIB brasileiro, o que dá em torno de aproximadamente 953 bilhões de reais. Isso em relação ao ano passado. O mapa mostra aí pra gente também, dá para olhar aí nesse mapinha cor-de-rosa, onde está mais escuro no mapa significa que é onde nós temos a maior participação do PIB. Dá para ver ali, obviamente, que é a região Sudeste, que nós iremos estudar ainda. Onde está mais clarinho, significa que são as regiões com menor participação no PIB nacional. Então a gente tem que entender aqui que o Nordeste é a terceira região mais rica do Brasil quando a gente fala do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, das riquezas que o Brasil produz.
Nós temos aqui também em relação aos estados. Se a gente pegar a lista dos estados mais ricos brasileiros, dos estados mais ricos do Brasil, né? É o estado mais rico do Nordeste em relação à participação do PIB, é a Bahia. Tá? Então a Bahia está em 7ª posição, caiu uma posição, né? Porque Santa Catarina passou. Então a Bahia vai ser o estado mais rico do Nordeste. Em relação aos estados brasileiros, ele está na posição número 7. Tá? O PIB baiano é em torno de 268 bilhões de reais. O mapa mostra ali para a gente também, onde está colorido de cor de rosa mais escuro, são os estados mais ricos. Onde está colorido de rosa mais claro, os estados menos ricos. Dá para ver que tem alguns no Nordeste também ali, dá para ver alguns mais clarinhos. Vamos lá então, vamos começar a falar sobre a agropecuária na região Nordeste. Nós vamos falar sobre a agricultura primeiro, da agricultura de cada uma das sub-regiões, e depois falaremos sobre a pecuária também. Então nós vamos ter o seguinte, em relação primeiro aqui à Zona da Mata, vamos começar falando da agricultura em cada uma das sub-regiões nordestinas. Na Zona da Mata vão prevalecer as culturas de frutas tropicais. Muitas frutas tropicais tem na região, como caju, manga, mamão, dentre outras. Mas principalmente nós vamos ter o seguinte, nessa parte norte da Zona da Mata, nós teremos plantações de cana-de-açúcar, principalmente. Tanto que lá recebe o nome de Zona da Mata Açucareira. Então na parte norte da Zona da Mata, é a Zona da Mata Açucareira, por causa das plantações de cana-de-açúcar. Já nessa parte sul da Zona da Mata, nós vamos encontrar muito cacau. Tanto que lá vai receber o nome de Zona da Mata Cacaueira. E cacau é muito importante, né? Sabemos da importância do cacau, obviamente, aí, para fazer o chocolate que nós tanto gostamos, né? Então, boa parte do cacau para fazer o chocolate que nós comemos no Brasil vem do sul da Bahia, da Zona da Mata Cacaueira. Para se fabricar o chocolate de qualidade, a jornada é longa e tudo começa no pé, com o cacaueiro ou Theobroma cacau, uma árvore equatorial e tropical que quer dizer alimento dos deuses. Alguém discorda? Suas flores brotam nos galhos das árvores e precisam de 5 a 7 meses para se transformar em frutos maduros. Cada um produz de 20 a 40 sementes, que vão ser limpas, separadas, fermentadas e secas de uma maneira bem artesanal. Tudo isso precisa ocorrer logo após a sua colheita, pois é este o processo que vai determinar a qualidade da amêndoa com seu aroma e sabor. Quando chegam às fábricas, essas amêndoas passam por um rigoroso controle de qualidade, onde são novamente limpas e encaminhadas para o processo de torrefação, que vai desenvolver ainda mais aquele aroma típico que todo mundo conhece. Elas então são descascadas e seus miolos triturados até que se chega a uma massa bem fina, conhecida como licor de cacau. Depois deste longo processo, a massa é prensada, dando origem a 2 produtos: a manteiga de cacau, o mais nobre e caro resultado da prensagem, e a torta de cacau. Pode ser comercializada em pó ou em forma líquida. É a esta torta que, quando adicionado açúcar, manteiga de cacau e leite, que a mágica acontece e conseguimos chegar a esta verdadeira delícia que conhecemos por chocolate. Teremos no Agreste pequenas e médias propriedades. Nós vamos encontrar lá na região, na sub-região Agreste, onde se desenvolve a policultura. Como essas propriedades se localizam em porções mais úmidas dessa sub-região, lá nós vamos encontrar cultivo de mandioca, feijão, milho, frutas também, tá? Fruticultura. Então é muito importante o Agreste nordestino também, com suas pequenas e médias propriedades e sua policultura. Então temos aí sobre a agricultura na sub-região Agreste. Indo agora aqui para o nosso sertão,
Vamos falar um pouco do sertão agora aqui. Em relação ao sertão, existe agricultura também. Muitas pessoas pensam, no sertão não vai ter agricultura porque é muito seco. É claro que a questão do clima atrapalha sim. Porém, hoje em dia existe muita agricultura no sertão, que é a chamada fruticultura irrigada, tá? Que ocorre principalmente na região do Vale do Rio São Francisco. Nós sabemos que o Rio São Francisco é o principal rio do sertão nordestino. E próximo às áreas do Rio São Francisco é realizada técnicas tradicionais de cultivo e também técnicas irrigadas, que nós já estudamos antes. Na verdade, quando a gente falava sobre agricultura, nós falávamos que hoje em dia, mesmo no sertão, é possível fazer cultivo devido às técnicas irrigadas que existem. Então, no sertão se desenvolve a fruticultura irrigada, tá? Nós temos isso daí, então, na sub-região nordestina, no sertão. E por fim, nós vamos encontrar aqui no meio norte, teremos a sub-região meio norte aqui pra gente, onde vão se desenvolver lavouras de arroz, mandioca, algodão também, são as principais que encontraremos no meio norte. Nas últimas décadas, a atividade agrícola tem se desenvolvido bastante nessa sub-região também usando técnicas modernas de cultivo agrícola. Então esses são os principais produtos das sub-regiões nordestinas da nossa região nordeste que nós estamos estudando aqui. Tá? Continuando aqui, em relação agora à pecuária. Grande parte da pecuária desenvolvida na região Nordeste vai ser realizada de maneira extensiva, item que também nós já estudamos, que é quando o gado fica solto e a alimentação dele baseado principalmente em pastagens. Em relação à pecuária bovina, nós podemos ver aqui no mapa que o Nordeste não é um dos principais produtores de carne bovina, não. Nós já estudamos que o Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, produz principalmente esse tipo de carne. No Nordeste, como nós podemos identificar aqui no mapa, não tem grande participação na produção de pecuária bovina no Brasil, não. Olhando esse mapa aqui, nós podemos ver que de todo o rebanho bovino que existe no Brasil, apenas 13% está na região Nordeste, ou seja, é a região brasileira com o menor rebanho de gado bovino do Brasil. Apenas 13% de todo o rebanho bovino está na região Nordeste do país. Olhando essa imagem aqui, dá para ver um curral com alguns tipos desse gado. Ainda sobre a pecuária caprina e também ovina também é praticada na região Nordeste desde o tempo da colonização. Em relação aos caprinos, esse tipo de animal ele se adapta muito bem ao clima quente e à vegetação da caatinga que existe no Nordeste também. Nós podemos verificar nesse gráfico aqui que da produção de caprinos que nós temos no Brasil, 93% está na região Nordeste, ou seja, disparado a maior região brasileira que produz caprinos. Na verdade, quase todos os caprinos do Brasil se concentram nessa região, 93% é bastante. Olhando nesse outro gráfico aqui, dá para a gente ter outra ideia também em relação ao número que existem lá, número de caprinos que existem na região Nordeste. Então, é a região brasileira onde se produz mais gado caprinos. Nessas imagens aqui, nós podemos ver algum tipo de criação desse tipo de gado. Tá? É muito comum na região comer esse tipo de carne. Eu, quando estive por lá, é óbvio que eu tive a curiosidade de comer, porque eu não conhecia, é evidente. É muito comum na região as pessoas se alimentarem de carne de cabras e bodes também. É muito bom, eu gostei particularmente. Mostrar aqui as cabras, as cabrinhas.
Você, Rodolfo. Então tudo. Com aquela marronzinha lá, dessas do Pedro Reis, aquela marronzinha lá. Não veio também. Ontem. Amanheceu aí. Não, ela não amanheceu aqui não. Então nós temos a pecuária caprina, que se desenvolve bastante no Nordeste, na nossa região Nordeste, com 93% de toda a produção nacional. Olha lá, rapaz, pegou, Marcão. Pegou, cara. E aí ele vai. Carcão, o cabeçado, quer ver? Ai, esse povo só fica aí filmando, vai te ajudar. Você povo, caralho. Bom, vou falar um pouco então agora das indústrias do Nordeste. Nós falamos da agropecuária, então agora é hora de falar um pouco sobre as indústrias nordestinas, muito importante no nosso estudo também. A gente sabe muito bem que é o seguinte, até meados do século XX, aproximadamente, nós estudamos quando nós falamos sobre a industrialização do Brasil, cerca de 80% das indústrias que existiam no Brasil estavam na região Centro-Sul. Tá? Nós falamos sobre isso. Então havia uma grande desigualdade na distribuição industrial no Brasil. Ainda existe. A região, o centro-sul do Brasil ainda possui a maior parte das indústrias. Mas cada vez mais o Nordeste está se industrializando também. Olhando aqui no nosso mapa, então, destacando o Nordeste, dá para a gente ver que tem bastante indústrias na região já, se comparar com algumas décadas atrás. Claro que ainda tem muito menos em relação ao Sudeste, ao Sul do Brasil, porém mais do que tinha no passado. Esse gráfico aqui para a gente mostra a concentração industrial que nós temos no Brasil. Nós já falamos que mais da metade, das indústrias brasileiras se localizam no Sudeste. Na nossa região Nordeste, atualmente, é a terceira região mais industrializada do Brasil. 15% de todas as indústrias brasileiras atualmente encontram-se na região Nordeste. Olhando esse outro gráfico aqui também, nós vemos aqui a evolução da participação industrial na década de 90 e na década de 2000. Olhando aqui a nossa região Nordeste, dá para ver que na década de 90 era cerca de 9% das indústrias do Brasil se localizavam no Nordeste. Atualmente, como nós falamos, já aumentou bastante, está em torno, já passou de 13%, porque esse gráfico aqui é de 2011. Atualmente está em torno dos 15%. Aí vem a questão que nós até já comentamos também. Por que o número de indústrias no Nordeste cresceu nesse período? Por que está aumentando o número de indústrias na região Nordeste? Aí nós temos principalmente os incentivos governamentais, né? Muitos governos nordestinos oferecem incentivos para que as indústrias se instalem lá. E, além dos incentivos governamentais, nós podemos falar também no investimento de infraestrutura da região. Então, o que acontece? Nessa década de 2000, principalmente, resumindo a pergunta, por que o número de indústrias no Nordeste cresceu tanto nesse período? Isso ocorreu devido, então, a uma série de investimentos governamentais, tá, em infraestrutura. Infraestrutura o quê? Instalação de usinas hidrelétricas, construção e modernização de portos e rodovias, e também a questão que vários governos dos estados nordestinos investiram deram incentivos fiscais para empresas se instalarem lá. Como assim incentivos fiscais? Doação de terrenos, baixando impostos, é uma maneira de incentivar com que as indústrias se instalassem lá. Então isso seria a resposta dessa questão. Nós temos aqui a distribuição de indústrias pela região Nordeste.
Olhando o mapa aqui, nós podemos ver que é uma distribuição desigual das indústrias na região. Notem que há locais no Nordeste onde nós vamos ter muitas indústrias e há locais que nós vamos ter poucas indústrias. Teremos muito nas regiões metropolitanas de Salvador, de Recife, de Fortaleza, que são os principais polos industriais da região. Na verdade, nós vamos ver que principalmente, mais uma vez, a zona da mata vai se concentrar a maior parte das indústrias do Nordeste. Tá? Nós temos aqui na região metropolitana de Salvador, na Bahia, nós encontramos, por exemplo, o município de Camaçari, que é considerado, né, um polo petroquímico na região. Nós temos também a região metropolitana de Recife, que é um polo de desenvolvimento tecnológico, com indústrias metalúrgicas, petroquímicas. Vamos ter também a região metropolitana de Fortaleza. Atualmente estão crescendo muitas indústrias na região de São Luís. Então, nas capitais, principalmente na zona da mata, vão se concentrar a maior parte das indústrias do Nordeste. E vamos falar um pouco agora aqui sobre o setor de serviços do Nordeste, porém nós vamos chamar a atenção aí principalmente para o turismo, tá? Por quê? Porque o turismo é uma grande atividade econômica da região Nordeste também. Na verdade, 9,8%, aproximadamente 10% do PIB do Nordeste vem apenas do turismo, ou seja, gera muita grana essa atividade econômica. Em relação ao turismo nordestino, ele é muito importante. E por quê? Porque como o Nordeste tem características naturais muito bacanas, o território apresenta algumas condições perfeitas para o turismo, ela acaba gerando uma economia forte para a região e gerando muito dinheiro para as pessoas que trabalham com a atividade turística. Quando eu digo as pessoas que trabalham com atividade turística, são todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia de turismo. Quando a gente viaja, por exemplo, para vocês entenderem melhor, quando nós viajamos, a gente gasta dinheiro com o quê? Com hospedagem, com passagem, com alimentação, com passeios, com alguma coisa que você queira comprar, uma camisa, um lenço, alguma coisa assim. Então todas as pessoas que estão envolvidas nisso, a pessoa que trabalha no restaurante, a pessoa que trabalha na pousada, no hotel, a pessoa que vende lembranças, o taxista, o motorista do Uber, o motorista do ônibus que transporta as pessoas, todas as pessoas estão envolvidas com o turismo. Então essa atividade é muito importante para essas pessoas que vão tirar o sustento da atividade turística. Ok? E por que o turismo no Nordeste é tão importante? Bom, a gente já viu aí, né, que o Nordeste tem uma grande diversidade de ecossistemas e paisagens. Várias paisagens brasileiras nós vamos encontrar no Nordeste. Nós vimos aí que nós temos desde praias lindas ao sertão, a parte com transição para floresta amazônica, as serras. Então nós temos várias paisagens diferentes no Nordeste brasileiro. Claro que a gente tem como mais importante aí a costa litorânea. O Nordeste tem uma das maiores costas litorâneas do mundo. Praticamente toda a costa do Nordeste é aproveitada para o turismo, porque as praias são de uma beleza, obviamente, enorme, de uma extrema beleza, então se usa muito para o turismo. E além disso, essas praias do Nordeste estão disponíveis praticamente o ano todo. Mesmo no inverno, mesmo quando nós chegamos no inverno, nós vimos isso, né? Que a temperatura do Nordeste continua alta, o clima do Nordeste continua quente, mesmo no inverno. Alguns anos pode esfriar, mas nem se compara ao frio que nós temos no centro-sul do Brasil. Então as praias tropicais estão disponíveis praticamente o ano todo. Nós temos como exemplo aqui essa imagem, que é um cartão postal do Nordeste. Já vi até livro de geografia com a capa do livro, era essa imagem aqui. Isso daí é a cidade de Salvador, capital da Bahia. Esse local aí chama Elevador Lacerda, se eu não me engano. Você paga, eu lembro que eu fui aí, você paga acho que 15 centavos, alguma coisa assim, para descer nesse elevador. Bem interessante. Então, um ponto turístico bem conhecido no Nordeste, no Salvador, na Bahia. Ainda em Salvador, nós temos o Pelourinho. Pelourinho, a parte antiga de Salvador, que é muito conhecida também. Parece muito, lembra muito as cidades históricas mineiras.
O Pelourinho em Salvador, ele é visitado, Pelourinho e as praias também, claro, tanto por turistas nacionais como estrangeiros também. E o Pelourinho é tão conhecido e ficou ainda mais conhecido a partir da década de 90, depois que esse rapaz aqui, que ninguém conhece ele, foi lá no Pelourinho para gravar um clipe. E o clipe, obviamente, o clipe do Michael Jackson é conhecido no mundo todo, esse clipe gravado no Pelourinho. Protegido por um guarda-sol, cercado de segurança, de repente ele aparece na praça. Distantes, os fãs gritam e Michael se aproxima. Ele volta sorrindo e passa direto para o camarim improvisado. Pouco depois, atravessa a praça e entra num casarão do outro lado. A música começa a tocar e ele aparece dançando na janela. É a primeira cena do clipe gravada na Bahia. A fã fura o bloqueio e tenta avançar. A polícia não deixa. Ele vê e chama a garota. Joga a toalha e manda subir. As últimas cenas em Salvador foram gravadas no meio da bateria. Michael sente a batida forte do Olodum. O garotinho da banda Mirim é convidado a dançar com ele. Segundo o próprio Michael Jackson, é a dança dos excluídos. Temos aqui também algumas praias nordestinas, lindas, né? Algumas das praias mais bonitas do Brasil estão no Nordeste, atrai turistas também de todo o Brasil e também do mundo, como essa praia aqui. Esse local se chama Jericoacoara, muito bonitinho também, muito bacana, atrai muitas pessoas. Nós vamos ter no Nordeste também a Chapada Diamantina, não podemos esquecer dela, que nós falamos lá no Agreste. A Chapada Diamantina também atrai turistas pela beleza, aí obviamente não são praias, mas são as serras muito bonitas. Particularmente, eu em particular, gosto mais de serras do que de praias. Então são muito bonitas, atraem muitos turistas também. Ah, mas serra, eu gosto de água, professor. Onde é que eu vou nadar? Não vai ter lugar de nadar lá? Ah, não vai ter não? Olha essa imagem aí na Chapada Diamantina. São lagos que existem em algumas cavernas, muito bonitos também. Então são todos o quê? Belezas naturais que nós temos na região Nordeste e é muito utilizado para o turismo. É evidente que para o turismo funcionar, nós temos que ter modernização de aeroportos, melhorias nas rodovias de acesso ao litoral, saneamento básico, preservação ambiental, restauração do patrimônio histórico. Então, os governos nordestinos têm que investir em tudo isso para proporcionar o quê? Um maior desenvolvimento do turismo regional. E isso é muito bem feito lá na região Nordeste do Brasil. Meus caros, a gente terminou então aqui essa parte 2 da nossa videoaula sobre a região Nordeste. Falamos aí então sobre os principais aspectos econômicos da região, como a agropecuária, a indústria e o turismo. Então são todas as atividades que geram lucro para a região Nordeste. Voltamos semana que vem então, falando sobre a cultura nordestina, que eu particularmente adoro. Inclusive a cultura, muitas pessoas vão no Nordeste, a gente falou de turismo, por causa da cultura também. Mas a gente fala isso na semana que vem. Valeu então e até lá!